Bem, boa tarde a todos, né? O Fernando hoje me pediu para que eu falasse um pouco de imunização nessa reunião da medicina fetal, né? Então eu vou trazer uma aula assim que ela recorrentemente eu dou essa aula, né, para ela pegar aspectos gerais da imunização, né, desde o seu conceito, a sua fisiopatologia, tratamento, também questões relacionadas à prevenção. Né, e é bom a gente ter alguns, sempre renovar esses conceitos, porque às vezes eles são confusos para a gente, e às vezes eles não dão para a gente a real dimensão da gravidade da doença, ou às vezes também ele traz para a gente alguns cuidados e alguns raciocínios clínicos que podem ser importantes, né, na nossa prática diária. Todo mundo sabe que o Centro de Medicina Fetal é uma referência de imunização já há algumas décadas, né, do estado de Minas Gerais, mesmo do Brasil, né? Então, assim, vai ser uma satisfação estar falando para vocês um pouco desse grupo de alterações. Agora travou aqui meu negócio, Fernando. Só um minuto. Como é que eu faço para... Ah, tá ótimo aqui. Então, estou vendo aqui onde que eu vou passar pelo visto. Beleza. Então, gente, nessa aula eu gostaria de falar um pouco de conceitos básicos, epidemiologia um pouco da imunização, também conhecida como imunização, né? Talvez até mais conhecida do que imunização, o termo, né? Fisiopatologia, acompanhamento da gestante não sensibilidade, da gestante sensibilizada e do tratamento do feto anêmico, então. Bem, os primeiros conceitos que são importantes a gente ter em mente é o que é a imunização, o que é doença hemolítica perinatal, o que é eritroblastose fetal, que são termos frequentemente utilizados para se referir usualmente à mesma doença, mas que eles têm distinções no que diz respeito às suas definições. Então, a imunização materna, gente, ela caracteriza a sensibilização materna, ou seja, o desenvolvimento de anticorpos maternos contra antígenos eritrocitários fetais incompatíveis, tá? Então, o termo imunização se refere muito mais a isso. A mãe desenvolver uma sensibilização, montar uma resposta imune contra antígenos eritrocitários fetais incompatíveis, tá? Esses antígenos eritrocitários, eles podem atravessar a placenta, podem se ligar às hemácias fetais e podem determinar a sua destruição. Aí, nesse caso, vai se chamar doença hemolítica perinatal, que ela vai ser caracterizada, então, pela destruição das hemácias fetais pelos anticorpos maternos que foram produzidos e que conseguiram atravessar a placenta. E esse grupo, né, de pacientes que vão ter essa destruição de células, né, e tudo mais, esses fetos vão desenvolver anemia, e é isso que vai culminar com todas as suas complicações, que é a hidropsia, que é basicamente uma insuficiência cardíaca, né, gravíssima do feto, quando ele lançou mão de todos os seus mecanismos compensatórios para responder à anemia que o feto tem. O kernícteros, que é uma resposta à hiperbilirrubinemia por causa da quebra dessa hemoglobina, né? E até mesmo esses fetos podem evoluir para o óbito, não só pela insuficiência cardíaca, mas também pelo próprio kernícteros, tá? E o que seria o termo eritroblastose fetal? Já seria o termo relacionado à presença de eritroblastos, né, células hematopoéticas jovens, na circulação do concepto. Ou seja, quando esse feto tem uma destruição importante das suas células, né, hemáticas, faça uma resposta hematopoética e há lançamento de células jovens na circulação do concepto. Isso seria eritroblastose. A grande questão é que nem toda paciente que tem uma imunização, ela vai, obviamente, produzir anticorpos que são hemolíticos, tá? Eles podem produzir alguns anticorpos que eles têm, além da capacidade hemolítica, ou somente uma capacidade de fazer uma inibição, né, de células progenitoras, né, de células, por exemplo, hematopoéticas. Então, ele não vai nem produzir, né, não vai nem produzir essas células jovens, esses eritroblastos. Então, são, por exemplo, quando a gente tem uma sensibilização do QEL, ele faz um bloqueio medular nesse concepto. Então, na verdade, o problema maior dele não é nem só a hemólise, é essa questão de bloqueio da medula fetal. A mesma coisa acontece quando você tem alguns outros agrupamentos, como o M, o N e o S. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho disso daí ao longo do processo. Mas o mais comum é o quê? A mãe produzir anticorpos, esses anticorpos passarem pela placenta e causarem uma ativação do complemento com a destruição dessas células de uma forma geral. Tá? Bem, no que diz respeito à epidemiologia da imunização ou imunização, a gente começa a calcular ela baseando na taxa de nascimento de fetos que são RH positivos
em mães RH negativos. E essa taxa é de em torno de 7% dos nascimentos que nós vamos ter uma mãe RH negativo com RN positivo. E esse é o principal grupo que a gente pode ter a aloimunização, tá? Então, assim, quando a gente faz a estimativa, vai mais baseado por isso, tá? E quando uma gestante RH negativo, ela tem um risco de sensibilizar-se quando tem um sangramento ao longo da gravidez de 1,5% a 16% se ela não recebe profilaxia. Mas quando ela recebe, isso cai para menos de 1%. Tá? Atualmente, estima-se uma incidência de 0,08% no Brasil de doença hemolítica perinatal, ou seja, de fetos que realmente vão desenvolver essa hemólise, vão ter problemas com anemia em graus variados. Né? Em termos numéricos, seria basicamente 70 a 120 casos, mais ou menos, para cada 100 mil. Tá? O grande ponto aqui, existe uma grande subnotificação dessa sensibilização dessa doença hemolítica perinatal, porque muita gente, quando tem um CUMBS indireto positivo, nem sequer toma conhecimento disso e segue a gravidez, especialmente se for baixo, né? E aí ele não tem grande preocupação com aquele quadro da paciente. Nós vamos ver que isso daí talvez não seja uma estratégia tão interessante, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir bem, gente? Porque aqui deu, para mim, deu umas picadas, não sei se tá ok. É normal aqui, Gabriel. Beleza. Sim, normal, Gabi. Então tá ótimo. Em relação às causas de sensibilização, nós vamos ter dois grandes grupos: causas obstétricas e não obstétricas. Causas obstétricas basicamente são as mais comuns, tá? Em um estudo que nós fizemos no nosso estudo em 2009, nós vimos que nós tínhamos 93% dos casos que eram causas relacionadas, né, à gestação, e outras 7% não relacionadas. Então vamos lá, o que é relacionado à gestação? É parto, é qualquer sangramento gestacional, que óbvio, de origem intrauterina, tá? São os procedimentos invasivos que a gente faz durante uma gravidez. Os traumas abdominais, eles podem, né, ser classificados aí também como obstétricos, mas pelo fato de estar grávida, né? Porque é uma situação que vai favorecer isso daí. Mas é um trauma, um acidente de carro, mesmo que a paciente não tenha uma hemorragia externa, ela pode ter feito uma transfusão materno-fetal. E tem também as causas não obstétricas, que são as transfusões incompatíveis, que usualmente caracterizam aquelas pacientes que têm, no painel de hemácias, múltiplos anticorpos. Ou seja, a gente vê que ela tem sensibilização a vários antígenos de superfície eritrocitárias. Tá? Então, isso daí a gente costuma ver quando o paciente tem no painel de hemácias muitos anticorpos, usualmente é uma paciente que foi submetida a transfusão incompatível. Nós temos grupos que são mais frequentes nisso, por exemplo, as drepanocíticas. Tá? Bem, falando da fisiopatologia um pouco dessa sensibilização, a gente pode imaginar da seguinte forma, tá? Que imagina que nós temos uma paciente RH negativo, com feto RH positivo. Se essa paciente é imunocompetente e tem contato com esse eritrócito positivo do feto, ela vai desenvolver, né? Ela pode desenvolver uma sensibilização, ou seja, ela pode desenvolver uma resposta imune contra esse sangue RH positivo. Contudo, na superfície das hemácias, nós temos muitos antígenos, tá? E aí, na verdade, como nós temos muitos antígenos, a gente pode ter essa resposta imunológica a qualquer antígeno de superfície, tá? Então, assim, nós temos mais de 50 tipos de antígenos de superfície que podem causar, ou que usualmente causam, uma resposta de aloimunização, tá bom? O que acontece é que uma vez que está montada essa resposta, a paciente inicialmente ela faz uma resposta mediada por IgM, esse IgM não passa na placenta, então não consegue ser transportado para o ambiente materno, então isso daí não causa problema imediato. Por isso que a gente fala que a imunização, a ex-imunização, ela costuma dar problema na segunda gravidez, tá? Porque inicialmente a paciente monta a resposta com IgM, depois ela monta uma resposta de IgG com uma baixa avidez, que depois vai aumentando a avidez com o tempo. Tá? E é exatamente essa resposta, essa segunda etapa que desenvolve a IgG, que essa assim, imunoglobulina é capaz de atravessar a placenta, né, através de receptores específicos, se ligar aos antígenos eritrocitários desses conceptos e causar uma hemólise importante, obviamente de grau variável. O grande ponto é, se uma paciente tem uma imunização nessa gravidez, a tendência é que a resposta imune dela seja cada vez maior nas gravidezes subsequentes. Tá? Então, essas pacientes têm que ser orientadas a respeito desse risco, especialmente aquelas que querem engravidar novamente. Óbvio, né, se ela estiver engravidando de um parceiro
que vamos dizer assim, que tenham eritrócitos incompatíveis com o dela, né? Usualmente o RH, tá? O mais comum, então, é o grupo RH, né, que dá essas respostas. O anti-D é o mais antigênico e é o mais grave desses antígenos, que causam uma resposta imune mais agressiva, mas nós temos, então, vários outros tipos, incluindo o KEL, né? O KEL eu já tinha citado uma vez nessa aula, e vocês vão ver outras vezes, é um antígeno de superfície, que ele não é tão incomum como se imagina, ele não é do fator RH, e talvez ele seja um dos responsáveis por, idealmente, nós pedirmos um CUMBS indireto para pacientes tanto RH negativo quanto RH positivo, porque pacientes RH positivas, que têm KEL negativo, cujos maridos são KEL positivo, elas podem, né, desenvolver resposta semelhante a essa da imunização e vão ter um problemão com isso também. Tá? Bem, como que ocorre usualmente essa transferência placentária? Primeiro, essa mãe forma anticorpo. Segundo, tem que ter receptores específicos. Esses receptores têm que ser efetivos em transportar. Né? Terceiro, esses anticorpos têm que encontrar hemácias fetais para se ligarem para causar hemólise. Um ponto que chama atenção é que, usualmente, esses receptores na placenta não estão presentes até ali por volta de 15 semanas. Então, isso daí desmistifica aquele fato de nós dizermos que uma paciente teve aborto porque o sangue dela é negativo e do marido é positivo. Pelo menos os abortos precoces, né? Porque, em geral, não se formou ainda receptores, né, específicos, ou pelo menos em quantidade suficiente para causar hemólise e morte desse concepto nessas fases iniciais. Então, isso daí é um outro conceito que é bom a gente ter em mente. Bem, mas nas pacientes com idades mais avançadas, né, a fisiopatologia da doença ela é relativamente conhecida e ela faz também um significado semelhante ao do adulto, só que, obviamente, considerando o ambiente fetal e suas peculiaridades. Então, toda vez que tiver uma hemólise, esse feto, então, vai ter o quê? Uma anemia, uma hipóxia tecidual, tá? O que vai acontecer é que vai desenvolver um estado hiperdinâmico nesse feto. Ao contrário do adulto, o feto não consegue aumentar muito sua frequência cardíaca, né, porque ele já trabalha com valores bem elevados ali. Então, que ele vai fazer uma dilatação cardíaca. E isso é importante porque isso daí a gente utiliza em um marcador que a gente usa muito no nosso serviço de anemia, que é o índice cardiofemoral. A gente avalia exatamente essa dilatação cardíaca compensatória do estado hemodinâmico. Por outro lado, ao mesmo tempo, quando você tem essa anemia, essa hipóxia, você tem um estímulo de hematopoiese medular, né? E aí, depois disso, você vai ter uma hematopoiese extramedular, isso nos casos que causam hemólise, né? No KEL também você tem um bloqueio medular, né? E aí, quando você tem essa hematopoiese medular que já exauriu suas possibilidades, começa essa hematopoiese extramedular, e aí é onde você começa com seus problemas, porque essa hematopoiese extramedular vai ocorrer especialmente ali na região de fígado e baço, vai causar uma hipertensão porta, vai diminuir a pressão oncótica com diminuição da produção de proteína, e associada a essa insuficiência cardíaca de alto débito do feto, esse feto, então, desenvolve o que nós chamamos de quadro hidrópico, tá? A tendência é que depois da hidropsia desenvolva distúrbios metabólicos e evolua por óbito de forma subsequente, tá? Então, isso daqui é um feto com hidropsia. Essa é uma das definições de hidropsia que a gente tem especialmente para essa hidropsia imunitária, que é a aloimunização, né, que nós podemos chamar assim, hidropsia imunitária, né, que é quando nós vamos ter esse excesso de fluidos em pelo menos 2 cavidades serosas do feto, incluindo o saco amniótico. Aqui nós temos imagem de um feto, pulmão, né, o tórax dele, aqui nós temos um derrame pleural, né, aqui nós vamos ter um fígado, uma ascite, e, né, desse feto aqui, então, fica bem, né, você vê que ele começa. Agora, marca bem, porque, assim, no feto que tem anemia, o primeiro derrame que a gente costuma ter é o derrame de ascite. Não é normal começar com derrame pleural e depois ir para ascite na imunização, não. Normalmente, pela insuficiência cardíaca, primeiro acúmulo de líquido em cavidade que nós temos é ascite com polidrame, tá? Então, se você não achou ascite ali, tá achando derrame pleural, fala, depois da imunização, não sei não, a gente tem que repensar isso daí. O ponto é que quando você tem hidropsia, esse feto está com uma alta morbimortalidade, responde mal à terapêutica, a terapêutica é complicada, tolera pouco sangue, especialmente grandes volumes, tá? E ele já demonstra um colapso dos mecanismos compensatórios hemodinâmicos desse feto, tá? Então, só para a gente ter isso em mente. Bem, então agora que nós conhecemos um pouco essa questão da fisiopatologia da imunização materna, pelo menos da maioria dos casos, vamos falar um pouco do acompanhamento das gestantes RH negativas não sensibilizadas, porque tudo começa aí, né? Primeiro ponto, gente, é o seguinte, uma paciente que ela é RH negativa,
ela tem como recomendação do pré-natal a realização de teste cumbis indireto, né? Usualmente a recomendação é 1 a cada trimestre, tá? Sendo muito sincero, para paciente que não é sensibilizado, eu não vejo, pelo menos, uma razão fundamental ou um custo-benefício em a gente fazer teste de cumbis indireto mensal, que é uma coisa que a gente vê em vários protocolos, por um motivo muito simples. Se essa paciente é RH negativa, e obviamente considerando um cumbis indireto de qualidade, tá? Se ela desenvolver sensibilização no segundo ou terceiro trimestre, dificilmente ela vai ter um feto acometido nessa gravidez. Tá? Então, eu acho que a gente não tem muita justificativa para fazer mensal numa paciente que tem o seu primeiro teste negativo. Tá? Idealmente, né, eu deveria ter acesso à genotipagem do RH fetal em plasma materno, porque aí eu definiria de uma forma mais clara qual que é o RH fetal. E se o RH fetal for, né, obviamente, né, negativo numa mãe negativa, ela provavelmente não vai desenvolver uma ala imunização. Mas, se ela tiver um teste cumbis positivo, mesmo com RH negativo, a gente tem que testar o painel de hemácia, porque pode ser que ela tenha sensibilizado a antígenos não eritrocitários. Então, a primeira coisa é, gestante RH negativo faz cumbis indireto. Se eu tiver a possibilidade de fazer a genotipagem RH em plasma materno, eu faço. Bem, qual que é o papel de eu determinar o RH paterno? Bem, se o pai da criança for aquele que a paciente está indicando, faz sentido, mas nem sempre isso vai acontecer. Pode ser que, né, o parceiro que ela apresenta não seja o pai biológico da criança. Tá joia? Nós temos estudos no mundo que mostram um percentual relativamente variável e importante de parte da população que os pais biológicos não são aqueles que estão, né, na certidão de nascimento, ou que não são aqueles apresentados, né, pela paciente no momento da consulta. Então, isso daí é importante porque não nos interessa saber quem é o pai, mas nos interessa saber o RH para determinar o risco materno. Se negativo, então, essa paciente faz parto a termo e profilaxia na hora do parto. Ah, Gabriel, eu já ouvi falar de uma profilaxia com 28 semanas. O que você acha? Assim, eu acho que primeiro a gente tem que fazer de todo mundo na hora do parto, para fazer depois com 28 semanas de gravidez, porque a de 28 semanas ela cobre uma pequena parcela de pacientes, não deixa de ser importante, mas o grande problema que a gente tem hoje ainda é as pessoas não realizarem profilaxia no momento do parto ou durante os sangramentos que ocorrem durante a gravidez. Tá? E referenciamento, né, se essa paciente tiver um teste cumbis indireto positivo, porque ela tem que fazer uma coisa que se chama painel de hemácias, e não é todo laboratório que faz isso. Tá? Então, assim, paciente RH negativo com teste cumbis indireto, referencie e vamos pedir painel de hemácias, tá bom? Se eu tenho a genotipagem do RH e o meu painel vem RH negativo para o feto, e a mãe RH negativo, eu fico tranquilo, porque, na verdade, né, ela não vai ter acometimento, nem esse feto não vai ter acometimento. No entanto, você vê outro anticorpo, esse feto tem que ser rastreado ao longo da gravidez. Bem, o que é essa genotipagem? Que, na verdade, são sondas, né? Tem sondas que foram desenvolvidas nessa tese da Luciana Schmidt, lá do Hemominas, que mostrou uma detecção elevadíssima. A gente pode fazer essa coleta de sangue materno já no primeiro trimestre, e deu uma concordância altíssima. O que não deu concordância, parece que foi um feto que tinha, né, um grupo sanguíneo indeterminado mesmo ao nascimento, que depois eles viram que ele era concordante com a genotipagem, né? E a vantagem é que eu não dependo da obtenção do sangue do pai, nem mesmo dessa história daquele pai apresentado ser um não pai biológico, né? Então, isso daí são coisas importantes para a gente, de uma forma geral. Bem, continuando nesse raciocínio da paciente RH negativa, a profilaxia para essas pacientes é muito importante, né? E ela é feita, gente, através de uma imunização passiva, porque o que a gente usa para ela é uma imunoglobulina. A mesma imunoglobulina que a paciente produz é a imunoglobulina que você dá para fazer a prevenção dessas pacientes. Óbvio que uma imunoglobulina tratada, tá? E a imunoglobulina disponível no mercado, que é o Rogan ou qualquer outros nomes que tenha, né? Ela faz uma proteção exclusiva contra sensibilização pelo antígeno D, tá? Que é o mais comum e mais hemolítico, ele não protege contra as outras, tá bom? Então, isso daí é uma coisa importante. E é importante também saber o seguinte, se eu tenho uma paciente que tem cumbis positivo, e de acordo com o meu protocolo, eu faço um painel de hemácias, e vem, por exemplo, um QEL, ou qualquer antígeno irregular, essa paciente, no momento do parto,
né, se esse feto for RH positivo, ela também tem que receber imunoglobulina anti-D, porque ela, na verdade, tem que ser protegida contra uma sensibilização que ela não tem, ok? Bem, uma vez que essa paciente tem o anti-D no seu painel de hemácia, já não adianta dar mais imunoglobulina para ela, porque, na verdade, essa paciente aí já é uma paciente sensibilizada, ok? Quais são as indicações de profilaxia de sensibilização? Sangramentos, traumas, procedimentos invasivos na gravidez, que eu tenho uma mãe RH negativo e um feto RH positivo ou desconhecido, como pode ocorrer, por exemplo, no decesso e nos abortamentos. Ok? Mecanismo que é teorizado para ter o efeito dessa imunoglobulina. Essa imunoglobulina anti-D se liga às hemácias, né, RH positivos do feto, então não expõe ao sistema imune materno, ou ainda a presença dessas imunoglobulinas anti-D fazem como se fosse um down regulation no sistema imune, essa paciente não produz porque ela não produz anticorpos, porque ela já entende que ela está protegida e que ela já está fazendo uma resposta imune. Né? São essas duas as teorizadas, mas essa primeira de ligar essas hemácias é a mais contundente dentre elas. Bem, e perguntas comuns sobre quando fazer imunoglobulina numa paciente RH negativo. Uma delas é, a imunoglobulina anti-D não poderia provocar hemólise, já que ela é retirada do soro de pacientes, né, do sangue de pacientes sensibilizados, né, ou de animais sensibilizados? A resposta é não, tá? Porque ela é tratada e ela perde a sua capacidade hemolítica. Então, ela faz um bloqueio mesmo, né, dessas hemácias fetais. Uma segunda pergunta comum é o seguinte, apliquei imunoglobulina na paciente há algumas semanas atrás. Aí ela entra em trabalho de parto. Tem que fazer de novo? Bem, a resposta é a seguinte. Se passou mais de 3, 4 semanas, tem que fazer sim. Porque a vida média dessas imunoglobulinas são 24 dias. Tá bom? Você pode ter ainda imunoglobulina circulando até 12 semanas, mas a meia-vida, mesmo para você ter uma quantidade grande que pode ser necessária para um parto, são realmente 3, 4 semanas. E aí vem um dos problemas de nós fazermos a imunoglobulina com 28 semanas de gravidez, porque vai ter muita gente que vai pensar, olha, eu não preciso então fazer no parto. E é essencial que faça nova dose no momento do parto. A imunoglobulina com 28 semanas, gente, não tira a prerrogativa de ter que fazer no parto. Então é só para a gente fazer, né, uma relação. Não estou dizendo que ela não é boa, não, acho ótimo, se a gente pudesse fazer seria ótimo, mas hoje em dia a gente não consegue fazer nenhum básico, porque é na hora do parto, então talvez inserir com 28ª semana isso cria um complicador que do ponto de vista geral pode dar mais problema do que resolver. No momento inicial, quando a gente atingir um nível grande de cobertura na hora do parto, aí está na hora de introduzir essa vacinação na 28ª semana. Bem, outro ponto é, paciente RH negativa, descobri que essa paciente, o filho dela é O positivo, ela é RH negativo, CUMBS negativo. Quanto tempo eu posso aplicar do pós-parto? Ou então, é uma paciente que tem CUMBS positivo, mas por antígenos irregulares, que não são anti-D. Até quando eu posso dar essa imunoglobulina para ela? O ideal é 72 horas, é aceitável 13 dias, e realmente, assim, sugerido, é aceitável no máximo, assim, né, até por uma questão, assim, de desencargo de consciência até 28 dias após o parto, tá? Que aí pode ter algum efeito, tá? Mas o ideal ali é nas primeiras 72 horas. Mas até 13 é muito bom, 28 ok, mas depois disso é questionável. Bem, e tem dúvidas também se a dose de imunoglobulina foi suficiente. Em geral, a quantidade que tem numa ampola, que são 300 microgramas ou 250, cobre a maioria dos partos, que a gente tem as transfusões materno-fetais. Contudo, em grandes hemorragias, especialmente escoamento prematuro de placenta, a gente pode pensar em algumas estratégias. Primeiro é CUMBS indireto, ou seja, faça imunoglobulina na paciente, como essa imunoglobulina é anti-D, o meu CUMBS no dia seguinte vai detectar se ela estiver livre, circulando. Tá? Vocês conseguem entender bem esse conceito de CUMBS indireto, né? Livre. CUMBS indireto a gente detecta anticorpo livre. Como a minha imunoglobulina, né? O meu ROGAM, ele tem anticorpo livre. Se ele não ligar nenhuma hemácia, ele vai estar rodando lá e aí o CUMBS indireto vai detectar. Essa seria uma possibilidade. Não é tão discutida, não é tão estudada, então também, assim, ela é uma adequação quando você não tem os outros melhores testes. O outro teste é o teste de Klein-Auerbach, que ele calcula,
né, a quantidade que nós vamos ter de células fetais e células maternas, e aí você vê quanto de sangue que tem na circulação materna, fetal, e aí, na verdade, você calcula se a sua dose foi suficiente, porque a cada 30 ml de sangue fetal é neutralizado 300 microgramas de imunoglobulina. Você faz o cálculo e vê. Só que o problema é que esse é um exame barato, esse é um exame que tem que ser treinado, não é tão fácil, então muitos hospitais não fazem, inclusive eu acho que o nosso HC não está fazendo nesse momento, já não faz algum tempo. Bem, uma outra pergunta também, que pode ter muito mais uma importância futura, é o seguinte: eu tenho uma paciente que vai ligar, fez esterectomia, RH negativo e o filho RH positivo. Devo fazer para ela imunoglobulina anti-D? E a resposta é sim, você deve, por um motivo muito simples. Sensibilização materna pode limitar o uso de hemocomponentes no futuro, né? Hemotransfusão. Então, até para preservar essa paciente na necessidade futura de uma hemotransfusão, é melhor você deixar ela, vamos dizer assim, né, sem nenhuma sensibilização, porque senão isso pode trazer problemas futuros. Bem, pulando essa fase, então, né, gente, a gente tem que lembrar que só é válido utilizar a imunoglobulina quando a paciente não tem sensibilização contra o antígeno D. Para aquelas que não têm e o feto RH negativo, todas devem utilizar. Ok. Bem, e para aquelas pacientes que a gente tem, então, ela é RH negativo, ela é sensibilizada, tá joia? Como que eu devo fazer o acompanhamento dessas gravidezes? Bem, uma paciente que ela tem teste de Cumbres indireto positivo, a primeira coisa que eu vou pedir para ela é o painel de hemácia, para eu definir qual antígeno está presente ou quais antígenos, se eles fazem parte do fator RH ou não, para saber se esse antígeno ele é de alto, médio ou baixo risco pré-moles, tá? E depois que a gente, né, determina isso daí, a gente começa esse segmento dela também com teste com a Cumbres indireto quantitativo, tá? O Cumbres indireto quantitativo, gente, ele serve para estimar, gente, qual que é a intensidade da resposta materna, mas não necessariamente como que esse feto vai ser afetado. Pode até existir uma correlação, mas se esses anticorpos não atravessam a placenta, ou se eles são IgM, não vai ter correlação com a doença fetal. Mas, em alguns, a tendência é que quanto maior o título, maior o risco daquele feto, né? Título materno, maior o risco do feto de ter anemia. Né? Então, obviamente, se eu pudesse fazer a genotipagem nas pacientes que têm anti-D, para eu ver se aquele feto é RH positivo ou não, isso também ajuda nessa propedêutica. Tá bom? Imagina só, tem uma paciente que é RH negativa, tem um Cumbres indireto positivo, 1 para 256, aí eu faço o painel de hemácias dela e vejo que ela tem um anti-D. Faço a genotipagem do RH fetal e vejo que esse feto é RH negativo. Mudou completamente a minha conduta, porque agora eu fico muito mais tranquilo em relação a risco de imunização, porque em tese não vai ter. Tá? Isso daqui, gente, foi um estudo que a gente fez em 2010, avaliando qual que era o impacto de cada tipo de anticorpo. Então, você vê aqui, ó, o anti-D é o mais prevalente em mais de 98% dos casos, tá? E aí, esse daqui é o mais comum, ele isolado em 70%, mas quando você começa a ter transfusão de sangue, olha aqui o tanto de anticorpo que começa a associar, tá? E daqui são pacientes que tiveram, né, são politransfundidas, aqui embaixo também, politransfundidas. Então, vocês veem que não é só o anti-D que causa, vários outros antígenos podem acontecer, inclusive de forma isolada. Não é só o RH que causa, mas ele praticamente está presente em todos os casos. Mas, na verdade, quanto maior o número de antígenos, maior o problema que você tem do ponto de vista de transfusão, para conseguir sangue compatível e também, usualmente, de gravidade dessas pacientes. Especialmente quando inclui o anti-D e o anti-QEL. Anti-D e anti-C ali também, assim, é uma associação bem problemática. Tá? Bem, se a gente fosse pensar em teste de Cumbres indireto, e a gente fosse falar assim, olha, existe algum ponto de corte que eu tenho, se eu tenho essa titulação inicial, eu costumo ter risco de transfusão? Bem, no estudo que a gente fez desse período também, a gente viu que Cumbres indireto menor que 1 para 8 foram fetos que não necessitaram transfusão. Mas agora tomem um cuidado com esse raciocínio, porque é o seguinte, o feto pode não ter tomado transfusão intrauterina, mas ele pode ter necessitado de fototerapia importante no pós-natal, pode ter se transfundido no pós-natal, ele só não necessitou transfusão intrauterina, ok? Então, esse ponto de 1 para 16 é aí. E agora, outra coisa, gente, o Cumbres indireto dos fetos que tem anticorpo anti-QEL não tem uma correlação boa com o título que tem. Basta estar positivo que você pode ter uma baita de uma dor de cabeça. Então, aí nós temos que garantir que esse feto não tenha anemia e rastreá-lo
independente do título. Aliás, gente, paciente com título cumbis indireto positivo não deve ficar dando bobeira nos serviços, deve ter uma investigação adequada sobre o risco de nascer num serviço não preparado e precisar de tomar transfusão de sangue do recém-nascido, ou uma fototerapia importante, uma exsanguínea transfusão, e aí todo mundo ficar batendo cabeça. Então, muito cuidado. Né? Falei assim, Gabriel, tem uma de 1 para 2, 1 para 4, falei assim, você tem uma caixinha de surpresa. Provavelmente transfundida não vai precisar, mas a hora que nascer, você pode ter um problema. Então, garanta que esse feto não tenha anemia fetal, com rastreamento adequado durante a gravidez. Bem, feito esse diagnóstico, né, gente, sensibilização, sabendo que essa paciente está sensibilizada, confirmando, sabendo os títulos, né, a gente agora vai para o rastreamento da anemia. Bem, aqui antes de começar, eu queria só chamar a atenção mais uma vez, assim, qual que é a frequência que eu tenho que fazer o meu cumbis indireto nessas pacientes, né, na paciente sensibilizada. O cumbis indireto quantitativo, ele é bom para direcionar a gente a frequência que nós vamos fazer o rastreamento dessa paciente com exames não invasivos, como é o Doppler. Mas se ela é uma paciente que já faz semanal, o cumbis indireto fazendo ele mensal, que às vezes a gente faz também, eu não sei se ele tem esse tanto de impacto. Talvez a gente pudesse fazer a cada 2 meses e tudo mais assim, já que essa paciente já faz uma avaliação muito estreita, especialmente se ela tem um histórico obstétrico ruim, né? Então, se a gente for pensar no rastreamento da anemia fetal, aqui nós vamos considerar histórico obstétrico da paciente, se perdeu ou não, quando que começou a fazer anemia, o cumbis indireto dela nessa gestação, para saber com qual frequência, qual periodicidade eu vou acompanhar essa paciente. Aumentos importantes de cumbis indiretos são 2 titulações para cima, né? Aí a gente começa a estreitar esse monitoramento, que também não tem um padrão mundial não, tá, gente? Se você procurar nos artigos, é muito mais assim, um consenso de especialista, e muito consenso, né, do que, na verdade, assim, baseando no que eles acham que dá certo ou dá errado. E esse é um estudo que ainda está aberto no nosso serviço. Nós podemos definir, por exemplo, uma periodicidade de fazer esses exames baseados, por exemplo, em cumbis, baseados em painel de hemácia, estratificando o risco dessa paciente, histórico, né, obstétrico dessa paciente. Mas, bem, no rastreamento da anemia fetal, eu vou achar 2 grupos. Um feto que na rastreamento da anemia não tem anemia fetal grave, importante, e um feto que tem anemia fetal grave, importante. O ponto é, feto sem anemia fetal, importante, acompanhamento não invasivo, parto com 37 semanas. Feto com anemia importante, vai para transfusão, e se for depois de 34 semanas, parto. Tá? Então, esse daí mais ou menos o conceito. E os métodos que nós temos para avaliar a anemia são os métodos invasivos e não invasivos. Os invasivos, gente, a amniocentese era usada, hoje não é mais. A cordocentese é o diagnóstico para você dizer se aquele feto está com anemia ou não. Mas antes da cordocentese, para evitar a sua perda fetal em torno de 2%, a gente deve usar os métodos não invasivos, que hoje é o que a gente faz o rastreamento, que é o pico da velocidade sistólica da artéria cerebral média, do MARE. Teve um estudo que achou 100%, depois viram que era em torno de 85%, 90%, nos bons serviços, né? Você pode também utilizar o índice cardiofemoral, que a gente faz no nosso serviço, quando a gente pega exatamente aquela alteração de aumento de câmara cardíaca. Você pode pegar a Doppler de ducto venoso e ver a cava inferior, quando você já tem uma insuficiência cardíaca. Você pode pegar a hipóxia miocárdica e cerebral na cardiotocografia, ou você pode pegar aquele feto hidrópico que já vai ter eritroblastose compensatória. Então, vocês estão vendo que a sequência que está apresentada aí, normalmente também é a sequência de que momento de anemia esse feto está. Então, sempre é uma boa ideia fazer o Doppler de artéria cerebral média, que é o padrão ouro hoje. A gente pode usar como adjuvante os outros, mas lembrando que eles vão pegar fases mais avançadas dessa doença. Tá? Isso daqui é mais ou menos a fisiopatologia da anemia, né, gente? Da anemia com artéria cerebral média, que essa diminuição da viscosidade do sangue diminui a oxigenação tecidual, causa um estado hiperdinâmico e altera o pico da velocidade sistólica. Qual que é o ponto fraco? Quando eu transfundo, eu mudo a viscosidade, eu mudo todo esse fluxo fisiopatológico e, às vezes, o pico da velocidade sistólica perde. Às vezes, não, ele perde a acurácia em determinar anemia em fetos transfundidos. Isso daí os estudos já mostraram. Você vê aqui o pico da velocidade sistólica, né, marcado aqui. Quando ele está num valor na nossa tabela que é maior que 1,5 múltiplos da mediana, você tem uma anemia moderada a grave, que essa sim é um problema. Ah, Gabriel, mas esse feto tem anemia leve. Na verdade, o que acontece? Esses exames, assim, eles têm um problema para dizer se é leve, se não é. A gente sabe que ele é bom para dizer se é uma anemia importante ou não. Então, ou ele é alto risco para anemia importante, ou ele não é alto risco para anemia importante. Tá?
Bem, limitações eu já falei para vocês, especialmente pós-transfusões, mas também após 35 semanas de gravidez por alterações hemodinâmicas fetais. Mas aí, gente, a gente tem um índice cardiofemoral, que foi desenvolvido aqui no grupo, né, a partir de achados de outros estudos, que ele avalia o estado hiperdinâmico, que tem, né, exatamente a dilatação das câmaras cardíacas, e aí a câmara dilata e a gente vê o nosso índice cardiofemoral alterado. Aqui está um achado. Antigamente a gente fazia todos no modo M, só que esse modo M mostrou algum problema, alguns fetos que não mudavam de posição. Então, hoje, no modo B, que a gente tem feito esses fetos de uma forma geral. Divide sobre o fêmur, e quando esse valor é maior ou igual a 0,59, os nossos estudos mostram que esses fetos têm risco de anemia. Só que esse método ele deve ser adjuvante ao pico da velocidade sistólica, especialmente quando ela transfundiu ou está acima de 35 semanas, porque aí ele tem uma capacidade associada com o índice cardiofemoral muito boa de excluir a anemia. Então, esse daqui é o nosso estudo, né, que ele mostrou uma sensibilidade de 87%, uma sensibilidade de 94% pós-transfusão, e ele detecta anemia mesmo acima de 35 semanas, tá? Então, isso daí são coisas importantes da gente ter em mente, por isso que a gente usa ele. Outros métodos que nós temos, cada um tem os seus estudos, tem os seus benefícios, mas todos devem ser utilizados em associação com a artéria cerebral média, tá? E cada um pega uma fase dessa descompensação fetal. Bem, dos métodos invasivos, gente, a amniocentese, né, ela historicamente foi utilizada, ela tinha um risco de perda de sensibilidade, né, perda fetal de 0,5%, uma sensibilidade que é de 80%, fazia espectrofotometria do líquido amniótico, né, só que aí surge esse estudo, né, que foi o estudo comparando a pico da velocidade sistólica da artéria cerebral média, e mostrou que, além de ter risco, ele era pior do ponto de vista de sensibilidade. Então, a amniocentese, gente, já não se presta mais para utilizar nas pacientes hoje em dia. Ah, mas eu já vi num protocolo, Gabriel, que é acima de 35 semanas, que o pico da velocidade sistólica é ruim, ele não serve. Aí eles fazem, mas ainda assim, né, a gente pode usar o índice cardiofemoral, que não é tão utilizado no mundo, mas a gente viu que tem sido útil no nosso serviço, tá? Não se faz mais amniocentese de rotina, né, tá, gente? De uma forma geral. Então, assim, se a gente pega um texto que tem amniocentese utilizando de rotina, é um texto, no mínimo, questionável quanto à qualidade daquele serviço no manejo das pacientes que têm a imunização materna. Bem, uma vez que qualquer exame, ou não invasivo, né, ou qualquer que seja, tenha mostrado alteração, ou feto tem hidropsia, por exemplo, nós temos que fazer a cordocentese, tá? Que aí você vai retirar uma amostra de sangue, vai determinar a hemoglobina fetal, o ponto é que não dá para você ficar tirando sangue e não fazendo transfusão. Então, o que acontece aqui? Uma vez que a paciente é de alto risco, ela vai para a cordocentese e já prepara o sangue para ela ser transfundida, tá? E aí, nesse momento, ela recebe a transfusão. Aqui é um histórico do nosso serviço, que mostra os períodos e o que ele fazia. Então, se até 2000 fazia a amniocentese, era o padrão ouro, né? Então, quer dizer que você vem paciente que não foi transfundido, 64 amniocentese, em 2001 começa a mudar para, né, utilizar também, né, o Doppler da artéria cerebral média, aí começou a mudar, já reduziu pela metade, né, com um número também que era metade de fetos, então ficou assim meio comparável, mas de 2004 para frente, você vê que com 107 pacientes, você fez uma cordocentese só, e pouquíssimos fetos que passaram batido, que tinham anemia. Tá? Então, isso daí é uma coisa importante da gente ter em mente de uma forma geral. Bem, a imunização, gente, basicamente é transfusão intrauterina, antecipação do parto e tratamento da hiperbilirubinemia. Transfusão intrauterina para corrigir a anemia, né? A antecipação do parto para permitir o tratamento neonatal acima de 34 semanas, porque abaixo de 34 semanas é fria, tá? Piora os resultados. E a hiperbilirrubinemia, a gente tentar reduzir esses kernícteros desse feto. Então, essas daqui são as estratégias que a gente vai tentar utilizar. E a antecipação do parto permite tratamento, mas tem um problema que é a prematuridade. Nesse estudo que nós publicamos, já era em 2011, prematuridade, grau de anemia óbvio e complicação transfusional foram os fatores de risco de morte materna. Tá? Então, só para a gente ter ideia que prematuridade também nesses fetos é muito ruim. Tá? Obviamente que o grau de anemia e complicação transfusional iria se associar com risco, né, fetal. Então, o que a gente faz na transfusão intrauterina? O paciente tem pico da velocidade sistólica alterado ou índice cardiofemoral alterado, vai para transfusão intrauterina até 34 semanas. 34 semanas, se ocorre após é parto, tá joia? Então, isso é importante.
né? E se você tem um feto com risco de hiperbilirubinemia, né, em geral os partos eletivos, a gente tem proposto, né, fazer o fenobarbital antinatal para esses fetos, né, 7 a 10 dias antes do parto. É uma coisa que se utilizava há décadas atrás na pediatria, mas o que o fenobarbital ele faz é uma maturação hepática, então favorece o metabolismo dessa bilirrubina que vai estar, né, ocorrendo por essa hemólise, tá bom? Lembrar da corticoterapia, né, até 36 semanas, apesar que o nosso hospital faz até 37, né? Então não seria um problema, mas isso é importante. E falando sobre transfusão intrauterina, gente, a transfusão é isso daqui, ó. Feto tem, né, déficit de hemoglobina maior do que 2, mas especialmente maior do que 5, vai ser transfundido. Isso aqui é uma transfusão aí do Henrique e do Cabral, que eles localizaram aí o cordão, fizeram a punção, né? E aí eles transfundiram o sangue. O que é o objetivo da transfusão? É corrigir a anemia, mas também a médio prazo bloquear a produção hemática de células RH positivas. Então você diminui o tempo da hemólise desse feto. A via preferencial é intravascular, mas tem que estar compatível. A taxa de complicação, né, no nosso serviço era em torno de 9,5%. O sangue usualmente é O negativo, é sangue fresco, mas ele tem uma série de tratamentos que são importantes. Tem espaço ainda para transfusão intraperitoneal, gente? Tem. Tá? Só que vai ser para aquelas pacientes que têm um histórico de uma hidropsia muito precoce. Se a gente fazer ele, começando a pensar em fazer a pico da velocidade sistólica a partir de 15 semanas, com todas as dificuldades técnicas que tem, pode ser uma, mas se você começa a ver sinais de hidropsia numa paciente que teve hidropsia na gravidez anterior, não sei se eu falei com vocês que essas pacientes tendem a fazer um quadro semelhante mais grave, então são pacientes que podem merecer a transfusão intraperitoneal, que tem limitações de absorção, né, mas ela favorece a questão de dificuldade de funcionar o cordão, que é inviável em idades mais precoces. Né, então a gente pode tentar isso daí em algumas pacientes. Tá? Então esses seriam os casos que elas seriam úteis. Tá bom? Bem, isso daqui foi um levantamento que nós fizemos há algum tempo, tá? Mortalidade, que a gente vê aqui o impacto da imunização, né, gente? Dos fetos transfundidos, nós temos 18% de morte, né, perinatal, dos não transfundidos 3,2%, e usualmente são fetos que chegavam tardiamente, para a gente não tinha tempo para fazer transfusão, ou eram mortes súbitas, que a gente nunca soube explicar, e o total estava em torno de 10%. Então, assim, 1 em cada 10 fetos de mães com a imunização não voltam para casa com suas mães, fora a morbidade, tá? Que é bem importante nesse contexto. E aí, a hora que a gente vê a médio prazo, você pode ter problemas de déficit neurológico, surdez já foi aventada, problemas hematológicos, né? Mas isso mantém-se também sobre algumas discussões. E a surdez, inclusive, gente, eles falam até que às vezes nos fetos que fazem muita hemólise, que ela está relacionada à impregnação de metabólise da bilirrubina no sistema nervoso central. E aí, por exemplo, mesmo com a transfusão, como eu ainda tenho essa hemólise intensa no feto, pode não ser suficiente para evitar a surdez. Tá bom? Perspectivas é uma imunomodulação materna, que já tem muito tempo que essa perspectiva, mas nunca saiu nada a respeito, né? Mas o que a gente sabe é que pacientes que são RH positivas, elas tendem são grupos sanguíneos incompatíveis, elas tendem a fazer, quando tem contato do sangue fetal com materna, fazer uma destruição mais precoce, e aí não tem essa resposta imune tão intensa, igual tem no RH, né? E aí você destrói o RH, você destrói o sangue incompatível e não desenvolve, então, né, a resposta imunológica da imunização. Tem muito disso também nesses casos, né? Que teria, em tese, um fator protetor ou mesmo de menor gravidade nas pacientes. Então, acho que era mais ou menos isso daí que a gente tinha para falar a respeito. Fernando, eu não sei se eu me delonguei muito, mas eu acho que a gente passa uma revisão geral sobre a imunização, né, e nós conseguimos fazer uma discussão bem interessante a respeito.